Fala, fala, meus irmãos! Tudo na santa paz? Eu tô bem. E você também tá bem? Estamos aqui nesse domingão, estamos em casa, onde já é costume, já é tradição aqui no nosso canal eu trazer uma história, seja da minha vida pessoal, da minha vida familiar e principalmente da minha vida profissional. E estava aqui recordando, são tantas histórias que vai vindo na nossa mente, coisas que a gente passou ao longo aí de mais de 2 décadas. Temos passado mais de 2 décadas dedicadas à área da segurança privada e a gente já deparou com tantas situações, com tantas coisas. E tudo isso foi válido no sentido assim de você ter isso como exemplo para você tirar o que é bom, o que é ruim, para você absorver as coisas. Só assim você vai trazendo maturidade para a sua vida profissional. Coisas que outros não absorvem e acaba tendo aí anos e anos de vida profissional, mas não amadurece. É infantil, infantilizado, não discerne as coisas, não entende as coisas e acaba achando que está prejudicando as pessoas, prejudicando a empresa, prejudicando A, B ou C, mas na verdade você está prejudicando você mesmo. Então a experiência ela serve para a gente fazer uma leitura inteligente, para a gente discernir, saber ter proveito dessas circunstâncias, dessas situações, para que a gente possa trazer para a nossa vida como inspiração, como desafiador das coisas que a gente vai enfrentando nesse nosso mundo profissional. E eu aqui pensando de uma forma rápida, o que eu poderia vir trazer aqui para vocês, e veio várias ideias, mais um aqui, veio várias histórias para que você possa entender. Olha só, teve uma que aconteceu, teve um período da minha vida profissional que eu estava naquela situação onde talvez você se encontre, onde que não aparece, parece que as portas se fecham. Por mais profissional que você seja, parece que não aparece a oportunidade, aí você começa a se questionar se você é tudo aquilo, por que não está aparecendo as oportunidades, será que é o mercado, a gente coloca a culpa no governo, na economia, a gente coloca a culpa em tantas pessoas e às vezes a gente coloca a culpa em nós mesmos. Mas é um tempo que a gente vive que faz parte do processo. É nessa hora que diferencia a sua maturidade com a sua infantilidade. Presta atenção no que nós estamos falando. E nessa ocasião, eu lembro muito bem que eu estava fazendo entrevistas. Eu era chamado para as entrevistas, porque você fica naquela situação entregando currículos e currículos, fazendo seus networks, fazendo seus contatos. E eu não tinha esse volume hoje que tem nas redes sociais, internet, na verdade nem tinha redes sociais. Isso foi, eu sou ruim de data, conforme vocês sabem, em 2006 por aí. Então estava uma situação assim meio tensa e eu estava disponível no mercado, conforme muitos já sabem, essa palavra desempregado ela se torna assim muito pejorativa. Então eu estava disponível e saindo entregando currículos. Então eu era chamado, chegava lá, não era aquilo que eu gostaria que fosse, pois eu estava assim fazendo uma transição, pois eu já tinha passado uma caminhada de portaria, vigilância, fiscal, supervisor, e eu estava fazendo essa transição de fiscal de serviço para supervisão. Então eu estava e eu já tinha experiência como supervisor,
E eu gostaria assim de uma empresa que me pudesse valorizar e pudesse aproveitar a minha experiência para que eu pudesse alcançar outros ares lá dentro mesmo da empresa. Então, mesmo não tendo assim, não tendo como escolher, mas eu estava dentro de mim assim certo que eu gostaria de uma empresa dessa. E nesse momento, eu estava, os currículos que eu entregava era para duas áreas, para a área de supervisão e coordenação. Né? Aí essas nomenclaturas na área da segurança privada, a gente sabe que muda muito de empresas para empresa, chama coordenador, chama chefe de segurança, chama supervisor, enfim, tem várias nomenclaturas que as empresas colocam, mas a gente sabe a função do qual eles estão dizendo ali. Então a gente vai para essas entrevistas, e em uma dessas entrevistas, como eu estava fazendo várias entrevistas, eu quero abrir um parênteses aqui, até mesmo para falar uma coisa interessante que eu nunca falei. Como eu estava dedicado a conseguir, eu estava com o objetivo de conseguir uma vaga específica na área de coordenação, na área de gerência, né, acima assim da supervisão, conforme eu estou falando para vocês, cada um muda as nomenclaturas, mas eu queria ali. E não são muitas vagas, né, disponíveis nesse nicho específico da segurança privada. A coordenação, supervisão, o gerente de segurança, o gerente operacional, enfim. Aí, o que eu fiz? Abri um parênteses aqui para relatar algo muito pessoal. Como eu sei que nessa área a nossa aparência ela consta muito, o que eu fiz? Eu investi em um uniforme de entrevista. Foi isso mesmo. Comprei uma blusa muito bacana, uma blusa social muito bacana, né? Paguei caro. Minha esposa me ajudou a escolher. Comprei uma calça muito bacana, um sapato, deixava sempre bem lustradinho. Então eu tinha um uniforme. E nisso eu tive uma ideia de comprar uma pasta, que é essas pastas social, né? Aquela de executivo. Eu comprei, colocava meu currículo ali e tal, então para chegar bem apresentável nas entrevistas. E um dia eu fui convidado a fazer uma entrevista, só que quando eu cheguei nessa empresa, tinha várias pessoas, como a maioria dos processos seletivos, tinha vários. E você já percebe perfis, né? Você já vai trabalhando e eu já percebi ali o perfil ali de vigilantes, muitos vigilantes. Você vê com a pastinha na mão, tinha ali cerca de mais de 100 candidatos. Aí eu pensei, talvez eles estejam contratando vigilantes e não supervisores ou coordenadores ou gerentes, enfim. E eu cheguei ali no meio. Na hora que eu cheguei, eu perguntei para o vigilante que estava uniformizado lá da empresa, era uma empresa terceirizada, uma empresa muito grande aqui da cidade, do estado de Goiás. E eu cheguei lá para o vigilante foi muito educado. Eu acho que toda hora tinha gente perguntando para ele como é que funcionava, como é que entrava, qual o horário que ia iniciar. E ele, muito educado, eu perguntei assim, meu irmão, tudo bom? Bom dia. Bati um papo rapidinho para não atrapalhar o serviço dele. Falei assim, as vagas que estão disponíveis aqui, você sabe dizer que são para vigilantes? Sim, são para vigilantes. Eu falei, mas tem para outras vagas? Não, todas voltadas para a área de segurança. Se eu não me engano, ele falou desse jeito, vai ter para coordenador de segurança, uma coisa assim. Aí isso aí já falei, opa, estou aqui no lugar certo. E alguém lá, assim, ficava numa plataforma, uma escadaria muito bonita, e alguém chegou aqui, e nós que estávamos aqui embaixo. Alguém chegou aqui e falou assim, ô pessoal, bom dia, bom dia. Ô, todo mundo, vem comigo. Uau, começou a entrevista. Aí chegou todo mundo lá em cima, aí o camarada começou a conversar, assim, de uma forma meio arrogante, né, com uma forma assim meio prepotente, né, falando, ó, aqui é só para os fortes, quem não quiser, a porta é a serventia da casa, porque nós pegamos um posto de serviço, esse posto de serviço é o melhor que o Brasil já viu, e a gente tem que prestar um serviço de qualidade, pois lá a gente vai trabalhar com a
equipe ou com público A, para os ricos, milionários, tal. Eu falei, será que é condomínio? Aí ele começou a falar, mas assim, de uma forma muito arrogante. Óbvio, todo mundo que está ali está disponível, ou seja, está desempregado, passando por alguma situação. Você ouve aquilo ali e não leva tanto em consideração que você quer trabalhar, né? Mas aí você sente assim uma certa pressão psicológica, tentando trazer uma situação. E eu fiquei naquele lugar ali. Né? Fiquei naquele lugar. Só que eles pediram a gente para esperar, depois dessa fala, em um ambiente, só que nesse ambiente que nós estávamos esperando, é uma sala minúscula, que colocou lá várias pessoas e não tinha ventilação, não tinha ar-condicionado. E aquele ambiente ruim, todo mundo conversando assim, né? Não existia pandemia, nada, mas aquele ambiente assim, tenso, estranho, e eu assim meio. Eu conversava com um aqui, cumprimentava um outro aqui, batia um papo, aquelas conversas que a gente fala, conversa de elevador, né? Será de onde que é? Não sei o que, tal, todo mundo especulando. Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E ficou ali nessa sala por 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Já estava passando assim, aproximando o período do almoço, já estava quase aproximando meio-dia. Uma situação assim, eu acho que meio humilhante. O povo já cansado, um já escorava, o outro já sentava no chão, assim, umas 5, 6 pessoas sentadas no chão. Eu penso, umas 100 pessoas assim, num ambiente pequeno. Aí queria ir no banheiro, o cara, não pode usar esse banheiro não. Você vai usar lá no fundo, lá, tem um lá virando lá. Chegava lá um banheirinho desse tamanhozinho, prestando gente, então não tinha estrutura nenhuma. Onde eu posso tomar água? Rapaz, para você tomar água, você atravessa aqui o estacionamento aqui, lá. Então tudo assim, não foi muito bem preparado. Sabe quando você vai se sentindo assim, mal? Você vai se sentindo não mal fisicamente, mas mal mentalmente. Eu falei assim, cara, será que é aqui que eu quero trabalhar? Um ambiente tenso desse? Nossa, eu tô. Sabe quando dá vontade de ir embora? Você não sente bem? E eu peguei, já fui em direção à porta, assim, eu falei, vou embora, vou embora, vou embora. Aí chegou uma moça lá, falou assim, ó, quem tem caneta aí, quem não tem, pega aqui comigo, quem tem uma folha em branco, quem tem um caderno, distribui umas folhas aí pra galera aí, nós vamos fazer uma situação aqui e tal. Falei, mãe, cadê essa? Mas o pessoal, mas aonde? Que sala? Não, é aqui mesmo. Aí o pessoal já pegando a caneta, e ela foi passando algumas coisas, anota aí. Aí uns anotando em cima da pastinha que tinha, e eu já peguei minha pasta, virei assim, já comecei a anotar, outros já segurando na parede. Aquela situação meio estranha, falando. E ela passando alguns procedimentos. Ó, anota aí, quem não tiver o curso de vigilância em dias, quem não tiver, pega seus cursos aí, seu certificado, já coloca na mão, que eu vou passar olhando. Quem não tiver reciclagem, a gente vai contratar só quem tiver isso, aquilo, papá, já foi forçando a barra. De repente chegou um cidadão lá. Chegou um rapaz lá, um moço, chegou lá, falou assim, ó, vocês parecem estar cansados? Tô vendo um povo já escorado aí, outro sentado, vigilante aqui dessa empresa aqui, se não der conta de trabalhar 12 horas em pé, e o posto lá é 12 horas em pé, quem não der conta, quem tiver problema de saúde, quem tiver preguiça, quem tiver pagando sapo, assim, gigante. Não teve um tato, não teve elegância, não teve de forma alguma. Eu falei, pensando, nem funcionário nós somos. Já nessa arrogância toda, nessa ignorância toda. E, devido ao meu tamanho, eu ter praticamente 2 metros de altura, ainda estava num sapato social que tem lá, você parece maior, é óbvio. E você sabe que sobressai da média brasileira. Isso é normal. A vida toda eu vivo comigo, eu sei disso. Onde eu chego, faz diferença. E beleza. Aí quando ele começou a falar assim, ele pegou. O que eu pensei? Eu falei, vou embora. Vou embora. Não vou ficar aqui não. Não preciso disso não. Da humildade. Caladinho. Aí eu fui saindo assim. E quando eu virei as costas, sabe quando você vira as costas? Dá licença. Aí você vai passar no meio de dois assim, dá licença. Aí esse camarada que estava falando, ele. Ô! Onde você vai? Aí eu olhei assim.
e continuei andando. Opa, estou falando com você. Aí eu olhei para ele de novo. Você não precisa ir embora, não. Não é para você sair, não. Falou, deixa, não é embora, não. Não é para você sair, não. Porque eu quero falar com você. Já conheço a sua vida todinha. Perto de todo mundo. Conheço a sua vida todinha. Falei, a minha? Já conheço a sua vida, já conheço o seu currículo. E não sei o quê, papapá, tal. E você já não está aguentando já a pressão, e não sei o quê, já começou a pagaçar para mim. Olha que situação que eu já vivi. Aí, sabe aquele negócio que você fica sem ação? Foi o que eu fiz. Eu não sabia se eu saía, se eu ficava, se eu debatia, ou se eu... Não sabe que você fica ali? Aí, beleza. Fiquei parado. Ele falou assim, vem cá. Uma forma assim estranha. Aí eu fui lá. Aí ele olhou para mim e falou assim, rapaz, eu te conheço aí. Eu já sei do seu currículo, não sei o quê. Você parece que tá... Não lembro das palavras, mas assim, que as palavras pejorativas, palavra rude, né? Parece que tá frouxo, você tá... Enfim, começou a falar, quase falando assim para eu virar homem. Né? Pagando sapo mesmo, coisas ridículas. Que nos dias de hoje a gente tem uma mentalidade, né? Na época que nós estamos vivendo. Naquela época, 15 anos atrás, era totalmente diferente o vocabulário, a gente sabe disso. Mas era uma coisa assim que já não soava muito bem no meu ouvido. E eu ouvi ele falou assim, eu quero falar com você, e não é para você ir embora, não. Eu quero que você vá lá no meu escritório, lá para a gente conversar, eu vou atender aqui todo mundo aqui, você espera ali, que eu quero conversar pessoalmente com você. Falou, desse jeito. Aí eu falei assim, a única coisa que eu falei, onde fica o banheiro? Porque eu já sabia onde era o banheiro. Ele falou, você vai pegar esse corredor aqui, falou para a moça, fala para ele onde é o banheiro. Você vai pegar o corredor, o final do corredor, você vai descer. Aí lá tem um estacionamento, no estacionamento de lá você pode tomar uma água, e desse lado de cá é o banheiro. Tal. Falou, explicou. E eu peguei esse corredor e fui. Quando chegou lá, sabe aquele negócio ruim que dá na gente? Porque eu já saí com esse espírito assim, de humilhação. Eu saí assim, aquele espírito ruim dentro de mim, com a minha mente assim já atrapalhada, você já está vulnerável, você já está sentimental devido a estar desempregado, você já está ruim. E você, né, assim, todo mundo viu aquela situação, todo mundo ficou calado e viu ele falando daquele jeito comigo. E eu peguei esse corredor, lembro perfeitamente. Fui para o estacionamento, peguei meu carro e fui embora. Cheguei em casa, contei isso para minha esposa, não, precisa viver essa humilhação, não. Ele não está passando fome, nós não estamos isso. Lógico que não estava, mas assim, uma forma dela incentivar eu, né? Beleza. Passou uns 2 meses, eu fui fazer uma entrevista, ou melhor, eu consegui um trabalho. No que eu consegui um trabalho, muito bacana. Consegui um trabalho, mas não era muito a minha área, era a área de chefia. Era a área da segurança privada, mas era, como que eu posso te dizer, era uma empresa orgânica, para você entender. Só que lá mexia com varejos. Né? Não tem lá a C&A, não tem a Riachuelo, não tem a... Né? Então, mais ou menos essa pegada. Foi um período... Eu fiquei lá poucos dias, eu acho que eu fiquei uns 40 dias lá. Eu fui lá, assinaram minha carteira, só que eu falei assim, eu vou pegar isso aqui, até mesmo minha esposa, a gente conversa muito, falou, pega, até aparecer algo melhor. E eu peguei. Fui lá, comecei a trabalhar nessa empresa, e muito educado o pessoal, comecei a aprender umas coisas que eu não sabia. Foi muito interessante. 2005, 2006. Eu fiquei lá. De repente alguém me liga, um amigo, muito amigo, que eu trabalhei em uma outra empresa, falou assim, Murilão, eu fiz uma entrevista ontem e essa entrevista eu fui muito mal. Nessa entrevista que eu fui muito mal, eu vi que eu fui muito mal, mas era um lugar muito chique, muito bacana. E o que eles estavam me perguntando eu não sabia. E ele era já um chefe de uma... Ele já era gerente de uma empresa. Ele foi lá para tentar algo maior. A gente tem que estar disponível ao mercado, é o que eu falo. E ele foi lá e ele me ligou. E eu passei
o seu telefone para eles, mas eu pedi para que eles aguardassem eu entrar em contato com você, para eu autorizar eles ligarem para você fazer uma entrevista lá. Eu falei, mas para que área que é? Ele falou assim, olha, eles pediram sigilo para eu não falar, mas é a área da gerência, da segurança privada, para você coordenar uma turma. Aí quando ele me falou o salário, na época, como se fosse assim, 5.800. Opa, bati aqui. Como se fosse 5.800 reais. Eu falei, uau, vou lá. E fui lá no outro dia, eles me ligaram, fui lá, eu vou resumir o processo. Fui lá, fiz a entrevista, passei e fui contratado. Aí pediu para que eu apresentasse no determinado dia, eu fui lá, me apresentei, tudo bonitinho, gerente de segurança, recebi o nome de chefe de segurança lá na carteira, tudo trem top, bacana. E eu comecei a trabalhar. Aí, nos primeiros dias, falando lá com outros gerentes de outros departamentos, fazendo parte de reuniões, como é que ia funcionar esse negócio, aquela coisa toda, nessa empresa. Aí, a superintendente, ou seja, a gerente geral, que coordenava nós, outros gerentes, tinha um departamento de compras, departamento de segurança, que eu estava aqui, departamento financeiro, departamento de marketing, tinha vários departamentos ali nessa reunião que acontecia uma vez por semana. Falou assim, olha, eu quero apresentar o novo chefe de segurança, foi contratado, porque agora nós vamos dar andamento nesse novo projeto. E esse novo projeto, a gente trouxe um chefe de segurança experiente, buscamos no mercado, ele já foi muitos anos dessa empresa, daquela empresa, tem um currículo bacana, tem formação acadêmica, tem isso. Falou do meu currículo mais ou menos, e nós vamos começar a trabalhar tal tempo. E eu aproveitar essa reunião, ela falando, e nós vamos ter 2 seguranças aqui agora no condomínio. Nós vamos ter 2 seguranças. Vamos ter a segurança orgânica e vamos ter a segurança terceirizada. E eu quero, falando para mim, por ele, eu quero te apresentar a segurança orgânica. Aí me apresentou quem eram os meus, né? Eu era o chefe geral e quem eram os supervisores, quem eram os fiscais, quem era o departamento operacional, departamento administrativo, foi explicando detalhes, etc. E eu quero chamar aqui o representante da segurança terceirizada, que nós já fechamos o contrato, são 70 vigilantes, entre esses vigilantes são 4 supervisores, um coordenador, e aqui é o gerente geral, onde você vai ter toda a autonomia para gerenciar toda essa equipe e essa pessoa só pode fazer qualquer coisa, essa pessoa aqui só pode fazer qualquer coisa com a sua ordem. Beleza, tá tudo certo. E pediu para entrar na sala. Quando entrou na sala essa empresa terceirizada, representante dessa empresa terceirizada que foi contratado num valor gigante, um dinheirão assim, foi 70 vigilantes esse posto, que eu tinha a coordenação geral. Quem entra por essa porta? Fala para mim. Isso mesmo, irmão. Olha como é que são as coisas de Deus. Aquele que estava gritando comigo no dia daquele processo seletivo. Porque aquele processo seletivo, eles não falaram, mas eles estavam selecionando justamente esses 70 profissionais da segurança para prestar serviço nesse posto de serviço. E qual que era o posto de serviço? Onde eu agora era o gerente geral. Sabe quando a pessoa entra e quando eu levantei, que eu vi ele, que eu levantei também para estender a mão, sem maldade nenhuma, ele ficou branco, roxo, azul, porque a superintendente geral falou assim, esse aqui é o novo coordenador da segurança aqui do condomínio, e ele, você vai responder a ele, tá? Tudo aquilo e tal, o que ele falar, ele leia aqui dentro, já está conversado. Ele olhou assim, sabe? Ele entrou mudo e saiu calado. Então, a vida, ela dá muitas voltas. E como que a gente tira isso? Quais as lições que a gente tira disso? Nós nunca podemos fechar porta nenhuma, por mais difícil que seja as situações. Tem gente que, por algum motivo, é mandado embora, ou pede para ser mandado embora, ou cria uma situação, xinga a empresa, xinga os amigos, os coordenadores, põe culpa em todo mundo. Não,
Se você vai sair profissionalmente, respire fundo, saia na paz, fazendo cara de paisagem, agradecendo por aquele momento e vida que segue, porque a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Não sabemos de forma alguma. Esse camarada, depois de muito tempo, ele me pediu desculpa, óbvio, tinha que me pedir, mas dias depois que ele estava lá, eu chamei ele para almoçar, ele não falou nada daquele episódio e eu fui tratar de situações que nós agora estávamos vivendo, ou seja, um profissionalismo total e absoluto. Fomos criando estratégia, como que a gente poderia unir a segurança orgânica com a segurança terceirizada, como que a gente podia fazer os procedimentos, as normas, escrever o plano de segurança, fazer. Ou seja, eu tratei ele assim, top. Sem hora nenhuma ter falado, cara, você não serve para mim. Cara, você é isso. Olha, você apontar o dedo na cara dele, de forma alguma. Hoje esse camarada é um grande colega, né? Quantos anos isso foi? Depois disso aí eu já passei tantas outras empresas e tudo mais, só para a gente tomar lição. A gente vê pessoas xingando, batendo portas, pagando sapo, fazendo coisas ridículas, coisas, sabe, coisas desnecessárias. A vida ela vai nos ensinando e essa vida ela é muito curta para a gente começar a colocar energia nessas coisas negativas. A gente tem que colocar energia nas coisas positivas, que com certeza vai atrair. É uma semente que a gente semeia ali, que vai trazer outras coisas positivas. E assim a minha vida profissional, ela sempre teve em uma assim, ó, vertical, sempre, devido ao nosso profissionalismo, não sermos confundidos com amadorismo e fazer valer as coisas, fazer acontecer as coisas de uma forma muito séria, muito objetiva, e o respeito é fundamental em todas as áreas da nossa vida. Todas, sem exceção. Como nós estamos tratando aqui da nossa vida profissional, respeito, respeito, respeito é a palavra-chave. E que nós venhamos a respeitar todas as circunstâncias, todos os momentos, que a gente possa respeitar tudo, tá? Mesmo que você não concorde, respeite. Mesmo que você está grilado, respeite. Mesmo que você gostaria de fazer um barraco, respeito. Respeito, ele cabe em todos os lugares. Fechou? Então tá aí um pouco da nossa história. Glória a Deus por isso, louva a Deus porque história ninguém pode tirar de você e você está construindo a sua história nesse exato momento. E o que você está fazendo nesse exato momento? Para contar daqui para frente. O que você está fazendo nesse exato momento? Como você está se comportando? Como que você está se comportando? Essa é a pergunta. Né? Vamos deixar aqui nos comentários, trocar essa ideia, mexer esse doce aí, tá? E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a inscrever no nosso canal, tá? Acionar aquele sininho para que você receba todos os dias as notificações dos nossos novos vídeos, tá bom? E se você quiser participar de um grupo do WhatsApp, de um curso totalmente gratuito e com certificado, é só clicar aqui embaixo. Se você não encontrar aqui deste baixo, talvez você vai encontrar em algum vídeo aqui de cima, aqui nesses últimos que eu coloquei, esse link aí desse WhatsApp, tá bom? Um forte abraço para você e que Deus abençoe a sua vida ricamente, não só hoje, mas sempre, sempre e sempre. Aquele abraço.